Olá, eu vim aqui porque eu preciso começar, né? Tenho essa ideia de criar conteúdo, eu quero compartilhar minhas ideias, minhas aventuras. Vejam o último vídeo da minha trilha, e eu não posso ficar postergando muito, tentando deixar as coisas perfeitas para sair exatamente como eu espero que seja. Então, eu tenho esse caderninho onde eu faço algumas anotações de ideias, de vídeos e etc. Mas os melhores momentos em que eu tenho essas ideias é quando eu tô com a cabeça no travesseiro, pronto para dormir, ou quando eu tô correndo, onde eu nem levo o celular, ou num ônibus onde eu não tô com o caderninho perto. E eu tenho ideias muito boas no banho. Nossa, como eu tenho ideias no banho. Mas eu simplesmente não levanto nesses momentos da cama, não vou parar o banho, não vou esperar chegar em casa quando eu estiver no ônibus. Não vou lembrar, na verdade, para poder vir aqui e anotar. E aí eu acabo que eu fico postergando muito isso. E agora eu quero simplesmente chegar aqui e fazer com o que eu já tenho, porque senão eu nunca vou começar. E para dar o pontapé inicial nessa criação de conteúdo, eu acho que nada mais justo do que eu começar falando sobre corrida. Foi um hábito que eu comecei recentemente, tem um pouco mais de um mês, e foi em preparação para poder correr uma meia maratona. E aí já entra na primeira mentirinha, porque isso foi depois, foi no meio desse hábito. Eu tinha essa vontade, mas eu comecei a correr porque eu estava passando por um momento em que eu decidi, desculpem um fungar de nariz, mas minha alergia ataca do nada. E basicamente eu estava passando por um momento normal de jovem adulto, adolescente, coisas da vida. Se eu puder me abrir um pouco mais sobre relacionamento. E comecei a correr para poder espairecer a cabeça, entender e alinhar meus pensamentos. E comecei até a estudar um pouco sobre isso e percebi que eu não sou o único que sai para correr quando as coisas apertam. É basicamente um ato natural do ser humano, de instinto de sobrevivência. E eu estava ali, sendo ser humano. E com isso, é, eu comecei a pegar gosto pela corrida. E com isso comecei a pegar gosto pela corrida e decidi que essas corridas não iam ficar ali apenas como um hobby, como um hábito saudável, mas sim como um objetivo que eu trilharia até correr minha primeira meia maratona, que está, diga-se de passagem, bem perto. E aí, eu comecei a entrar nesse mundo da corrida. Eu vi sobre sapatos bons, decidi comprar um sapato da China, que era bem custo-benefício e era bem bom. Nesse meio tempo eu comecei a ler um livro e no meio dele eu descobri que sapatos, principalmente os feitos para corrida, são uma das piores coisas que você pode fazer com os seus pés. E aí que o destino entra. O primeiro sapato que eu comprei veio no tamanho errado. Na verdade não veio no tamanho errado, ele só não coube no meu pé. Eu vendi ele na OLX e comprei outro, do mesmo, de uma numeração maior. Esse sim veio com o tamanho errado. Ele veio 2 tamanhos maiores do que o meu pé. Tive que dar uma saidinha ali, mas bom, como eu tava falando. O destino, como sempre, agindo da sua própria forma. Esse tênis veio pela segunda vez numa numeração errada, não era minha. E aí, lendo sobre, eu percebi como os tênis de corrida afetam seu joelho, a sua postura e causam lesões em seu pé ao correr. E como usar tênis menos tecnológicos
pode acabar sendo melhor. E foi aí que eu percebi que o tênis surrado que eu tinha poderia acabar sendo melhor para mim. Dessa forma eu já gastaria menos, já me acostumaria a ir correndo cada vez com menos tecnologia nos pés, então poder começar a correr com sapatos mais baixos e mais baratos, até o ponto em que eu possa correr de vez em quando, de forma segura e de forma mais estratégica até, descalço, o que traz benefícios. Depois eu até recomendo esse livro para vocês, Nascido para Correr. Muito bom. Onde eu quero chegar com isso? Eu comecei a correr, ainda bem, sem ficar vendo muito sobre corrida. E ficar, meu Deus, todos os acessórios necessários, cada coisinha. Não, eu só peguei, colocava o tênis, um short e saía para correr. Mas depois eu fui mentalmente ficando melhor e eu já fui, acho que eu vou dar uma profissionalizada nisso daqui. Quero correr mais estratégica. Tava perdendo o sentido, que era sair para se parecer. Sair para, ao mesmo tempo que eu trabalhava minha saúde, eu também trabalhava o meu mental, sabe? E foi um aprendizado muito bom. E a luz parou do nada. Pronto. Voltando, a luz aqui do ring light tinha parado. Isso a gente pode trazer e aplicar para muitas áreas das nossas vidas, não só para corrida. E aí que a gente vai entrar num tópico que era um dos que eu tinha anotado. Na última trilha que eu fiz, sem ser a do último vídeo, fiz uma outra depois, pro mesmo lugar. Mas eu fui com uma garota e ela tava com os pés molhados e tinha ido, foi pra cachoeira, né? Então tava com os pés molhados e tinha ido de sapato. Eu tinha ido de chinelo, fazer a trilha. Eu falei, não, vai usando meu chinelo. E fui descalço. Resultado, eu fiquei com o pé cheio de espinho. Teve um piorzinho que foi o que incomodou. Até agora eu tô vendo que tem algumas. Ring light boa. Até agora eu tô vendo que ainda tem alguns espinhozinhos, mas não estão me machucando, são mais farpinhas bem superficiais. O principal eu já consegui tirar, mas foi um pouquinho dolorido. Não foi uma tarefa tão fácil, mas com sucesso eu consegui remover ele. Mas é aí que entra. Nada na vida sem um certo cuidado, sem uma certa estratégia por trás, costuma funcionar direito. Fazer uma trilha descalço, ela pode ser boa em diversas razões. Não vou ligar o ring light de novo. Então vocês vão ficar com uma diferençazinha de luz aí. Espero que não se incomodem. E fazer uma trilha descalço é muito bom porque você pode ativar certas partes do seu cérebro que, com o seu pé entrando em contato com a terra e recebendo esse feedback do solo, essas partes são ativadas no seu cérebro. Isso é bom. Isso te reconecta com a natureza. Porém, da forma que eu fiz, não foi tão inteligente. Eu fiz um trajeto muito longo dessa trilha descalço. Eu não fiz uma adaptação gradativa ao fazer trilhas descalço, que era o certo seria andar um pouco. E mesmo assim, uma trilha tão aberta como essa não seria o ideal, por conta justamente desses espinhos. Até mais depois, poderia vir a ser viável por conta de um pé mais desgastado, um pé mais resistente, que teria uma casca mais grossa que impediria esse espinho que entrou no meu pé de entrar. Mas o certo ainda seria um calçado de solado baixo, por exemplo, que ainda de certa forma conseguiria receber esse feedback do solo.
Mas aí que entra, as coisas quando feitas de forma muito ligeira, sabe? De forma não gradativa, elas tendem a não dar certo. E onde eu quero chegar com isso? A corrida, a trilha, o detox de dopamina, vamos colocar aqui, são coisas que têm que ser feitas com calma, com estratégia, com inteligência. E essa criação de conteúdo que eu estou fazendo aqui também. Por isso que eu não estou me preocupando tanto em. Esse ring light que eu estou usando, eu peguei da minha mãe, que ela não está usando mais. Inclusive, ele parou de funcionar, tá servindo como de tripé agora, e ainda é melhor do que nada. E eu pretendo continuar com isso, indo de pouco em pouco, fazendo com constância, simplicidade e com um objetivo em mente. E era um pouco disso que eu queria trazer. Se eu puder complementar aqui, para não deixar de citar uma das coisas que eu anotei, aquele clichê. A gente tem que ser menos 880 e passar a ser mais 50, 60, 40, 35. Porque esse meio termo é o que vai ditar o quão longe a gente vai ir. Não a velocidade que a gente vai sair aqui do 8 ao 20, vai ir muito rápido. Mas sim, de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, a gente chegar numa constância que a gente consiga se manter. Então, se isso ajudar alguém, eu fico muito feliz. Eu vou tratar esse canal como um diário pessoal e buscar sempre estar trazendo o máximo de aprendizado, indagações que eu tiver e desaventuras, que espero que sejam várias. Quero trazer mais vlogs em trilha, eu tenho um objetivo de criar uma playlist aqui desvendando e explorando os locais que a minha cidade tem a oferecer. Para incentivar quem estiver aí achando que a sua cidade não tem muito o que fazer, principalmente se você mora em cidade pequena, te incentivar a buscar os locais que sua cidade tem a oferecer, que você talvez ainda não conheça ou não tenha se disposto a reconhecer. E é isso. Um beijo e até a próxima.